Olá pessoal, boa noite a todos. Nós estamos começando hoje o nosso podcast chamado Pitaron. Semanalmente nós vamos estudar aqui as porções da Torá. E hoje nós vamos falar sobre introdução à Torá, nós vamos explicar sobre como funciona esse estudo, como é que nós podemos extrair o melhor da Torá semanalmente. São 55 porções, nós temos uma jornada interessantíssima, praticamente um ano estudando, e daqui dessa mesa vai sair muita coisa. Eu sou Cacá Menezes e a Torá para mim foi importantíssimo, foi o melhor método de estudar teologia que eu já vi, foi a forma que Jesus estudou. Eu quero abrir aqui agora para as apresentações aqui dos nossos amigos que estão aqui na mesa aqui, pessoas que já estão estudando a Torá já há muitos anos, e a gente faz parte de uma comunidade de fé, né? E aqui na comunidade, no MEC, é assim que nós estudamos a Bíblia semanalmente. A gente queria estar fazendo esse podcast para te incentivar a estudar a Bíblia semanalmente na sua comunidade, e a gente vai trocar muita ideia aqui, e a gente quer convidar vocês para estar junto com a gente nessa jornada de um ano. Vão ser 55 porções, vai acontecer. E Pitaron, pessoal, só para fazer a introdução aqui, depois eu vou falar um pouquinho mais. Pitaron significa pimenta, né? Porque ferro com ferro se afia. Os judeus, eles sentavam, né, nas rodas, abriam ali a Torá, a Neviim, a Ketuvim, vamos falar um pouco sobre isso, e quebrava o pau. A verdade é essa, ferro com ferro se afiando, ali tirando conclusões, um discordando, o outro trazendo uma outra perspectiva, e ali vai se construindo as porções semanais e as conclusões. Então é isso que nós vamos fazer aqui, um Pitaron, apimentar, trazer pimenta para o nosso debate, e vamos que vamos, né? Vamos lá para a apresentação da galera aqui. Eu sou o Júlio e a Torá tem sido base na formação da minha família. Olá, meu nome é Marco Túlio. A Torá para mim é o melhor método de estudar o Evangelho. Boa noite, pessoal. Meu nome é Igor Santos e o que eu tenho percebido a respeito da Torá é que me ajuda a ver o Evangelho de forma integral, porque eu sinto falta de algo denso, e uma vez eu ouvi que o Novo Testamento ele completa o Antigo Testamento, e o Antigo ele ilustra, né? Ele nos dá um entendimento, ele fundamenta melhor, né? Para nos dar um entendimento mais completo. Olá pessoal, sou o Gil, tô aqui para estudar com vocês a Torá, aplicação prática aí das escrituras aí na mente e no coração. Olá galera, eu sou o Ronaldo Julião e eu gosto muito desse nome Pitaron, porque também gosto muito de discussão, gosto muito de sala de aula, e o pau tem que quebrar. E quem dera se a sociedade inteira tivesse esse tempo, né, semanal de discutir sobre a palavra de Deus. Discutir sobre suas revelações, discutir sobre a sua ideia, sobre a sua forma de ver e olhar para a palavra de Deus. Assim, vambora, bora. Pitaron, quebra tudo. Olá pessoal, eu sou Wesley e para mim foi muito importante a metodologia de estudo da Torá. Ela nos permite aprofundar a cada semana na riqueza dos tesouros que estão escondidos na Bíblia. Então para mim foi muito importante o estudo da Torá. Então é isso aí. Uma vez apresentado a todos aqui, vamos lá, deixa eu fazer. A gente estuda semanalmente, né? E no grupo que a gente faz estudo semanalmente, muitas vezes chegam pessoas, né, que nunca tinham estudado com a gente anteriormente, e a gente sempre faz essa introdução, a gente sempre ensina, olha, por que nós estamos aqui? Por que a gente estuda por que a gente estuda dessa forma, né? E é isso que nós vamos fazer hoje. Nós vamos tentar mostrar para as pessoas por que nós estudamos a Bíblia através desse método que, historicamente falando, é assim que Jesus estudava, né? E começando por uma pergunta que eu sempre falo: qual era o livro, né, que Jesus lia, né? Qual era havia um Novo Testamento, né, na época de Jesus? Claro que não, ele é o personagem do Novo Testamento, né? E qual era o livro, então, que ele manuseava, né? E uma das curiosidades que a gente vai entender que a Torá é composta por 5 livros, né? Que é o Pentateuco,
que é Gênesis, que o nome em hebraico é Bereshit, né, que vem da palavra rosh, que é cabeça, que é origem, de onde veio realmente as ideias, onde é o livro onde tudo começou. Shemot, que é o livro de Êxodo, né? Varikra, que é Levíticos, Números, que é Beimidá, e Deuteronômio. Shemot, que é nomes, né? Levíticos, que é ele clama, né? Ou ele me chamou para. Números, que é no deserto, né? Que é Beimidá, e Deuteronômios, que é palavras, que é Devarim. Exatamente. Então aí tá a Torá, né? Mas a Torá, ela é um livro, né, que Jesus manuseava. Lá em Mateus 5,17 ele fala que ele não veio para revogar a Torá e nem os profetas, ele veio para cumprir. E é muito interessante a gente entender sobre isso, que foi uma coisa que quando eu comecei a estudar, quando eu aprendi sobre isso, foi muito importante para mim, porque eu fiquei imaginando qual era a Bíblia que Jesus lia, quais eram os livros que ele manuseava, né? E é interessante que não eram livros, a Bíblia não era nesse formato que a gente tem ela hoje, né? Que com os capítulos, com os versículos, com os numerozinhos para a gente poder chegar no lugar certo. Ela era toda escrita em hebraico, aramaico, e não tinha vogal, ela só tinha consoantes, né? Tipo assim, então imagina você ler um livro só com consoantes, sem vogal e sem número, para você não ter referência qual que é. Então era um livro também passado tradicionalmente, oralmente, de pai para filho. Então era bem complexo, e as pessoas estudavam semanalmente como? As porções semanais, né? Que são, nós chamamos de, que os judeus deu o nome de Parashá, que são as porções. E para estudar essas porções tinha mais 2 outros livros, que também fazia parte dessa biblioteca aí que Jesus manuseava muito bem, que é a Ketuvim, que são os livros históricos, os livros poéticos, Salmos, Provérbios, enfim, 1 Reis, 2 Reis, os livros históricos, os livros poéticos, e a Neviim, que é o livro dos profetas, tanto menores quanto maiores, um livro muito importante também. Então, basicamente, só para poder organizar o que nós estamos falando, é que Jesus, semanalmente, ele ia na sinagoga estudar a Bíblia. Então, uma criança com 13 anos, por exemplo, no Bar Mitzvah de Jesus, ele já tinha lido toda a Bíblia na sua época 13 vezes, né? Então, toda semana ele vai à sinagoga e ele estudava uma porção, uma pequena porção da Torá, semanalmente, culturalmente falando. Toda semana você estudando um pouquinho, você vai acumulando conhecimento ao longo dos anos. Então Jesus, ele crescia em graça, sabedoria, estatura perante Deus, perante os homens. E uma das ferramentas que ele tinha disponível nas sinagogas semanalmente era o estudo da Torá, que era lido semanalmente. Gente, isso é muito poderoso isso, né? Tipo assim, imagina, nossa cultura hoje, infelizmente, a gente não tem essa riqueza, muitas vezes, né? De poder ter um método tão eficaz hoje, assim, de estudar a Bíblia semanalmente, né? E ele estudava como? As porções. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso agora, como é que funcionam as porções e qual era o método que os rabinos, né, historicamente falando e tradicionalmente falando, eles utilizavam para extrair o melhor de cada porção. Que nós vamos falar um pouquinho sobre isso também hoje. Então, assim, o primeiro ponto que nós vamos tratar agora é esse aí. As porções, 55 porções, são porções muito interessantes. E nós vamos aqui, pessoal, toda semana, cada um de vocês vai estar lendo, né, como a gente já tem feito há mais de 15 anos aqui na comunidade, a porção. E nossa ideia desse podcast é que cada semana, cada um de nós possa trazer para essa roda, o Ronaldo falou muito bem ali, para esse debate, que hoje em dia as pessoas não gostam de debater, elas gostam de impor, elas gostam de embate, mas não de debate, de construção coletiva, né? Onde um vai falar, o outro vai falar, pô, eu tive uma percepção aqui, e não significa que eu estou discordando de você, que nós temos que dividir. Talvez a discordância, ela tenha a ver com pontos de vista que podem se completar, não é verdade? E aí a ideia é que a gente possa se completar e ir construindo junto, né, uma conclusão cada vez melhor.
E semanalmente, cada porção ela vai trazer, ela tem uma riqueza muito grande. Só para vocês entenderem, uma porção é como se fosse 4, 3 ou 5 capítulos da Torá, né, do Pentateuco, que ele é recortado, aqueles 5 capítulos, e você faz a leitura daqueles 5 capítulos, e através da leitura daqueles 5 capítulos, você vai extrair dali, talvez, aquilo que mais chamou a atenção, né? E há 15 anos a gente vem estudando, e assim, eu queria abrir para vocês um pouco agora aí, para a gente poder debater aí um pouquinho essa parte aí, sobre a sua experiência em ler semanalmente. O que você, assim, tem extraído dessa leitura semanal? Como tem sido importante para você? Como é que você tem feito isso? Eu, particularmente, eu quero já abrir aqui falando sobre isso. Eu ponho no meu AirPods, eu vou no carro escutando, eu deito numa cama, eu gosto de ouvir a Torá. Eu gosto, a minha prática, eu não gosto de ler inicialmente. Para eu poder tirar minha conclusão literal, eu gosto de ouvir. Eu fico ali ouvindo, aí dá que eu pego um ponto que eu gostei, aí que eu vou me aprofundar. E você, como é que você tem feito? Como é que tem sido a sua prática semanal aí? Tá aberto aí, vamos lá. Vou falar de duas coisas dessa prática semanal, como eu olho a Torá. Normalmente eu gosto de recolher mesmo, me organizar para mim ficar num lugar quieto e começar a ler. Interessante como é viva, né? A própria palavra fala que ela é viva e eficaz, e a gente vai lendo e quando vê se já passou muitos capítulos, as correlações vão aumentando e vem o sode, que é as revelações, a gente vai lendo. Eu me organizo assim, tá? Mais quieto. Quando eu posso pegar uma manhã e parar e ler, experimentar, a gente vai ruminar aquilo ali a semana inteira e discutir. E para mim o mais sinistro da Torá, que é a própria palavra de Deus, mas eu cito Torá porque é uma organização, né? Esse método de ensino da Torá, eu tenho praticamente 20 anos de evangelho. Por muitos anos a gente sempre procurou muito metodologias, a gente sempre andou muito em volta de apostila, muita revelação, muito autor. Nós temos muitos irmãos poderosos, né? Como Paulo e os apóstolos escreveram muitas coisas. Na história da igreja a gente tem muitos irmãos que escreveram muita coisa. Sim. E por muito tempo a gente consome muitas literaturas que de uma forma ou de outra são um alimento. Sim. São revelações, são partes aí de história de vida e conexões com Deus que irmãos vêm compartilhando com a gente, que também edificam. Mas quando eu conheci a Torá e comecei a me relacionar com a palavra de Deus a partir das porções semanais, é interessante que ela sacia a fome. Uhum. Eu nunca estudei método nenhum que me saciasse com tanta força. É tipo comer e ficar cheio, fala assim? É tipo uma feijoada. Eu comi uma feijoada e fiquei a pampa. Você fica bonitão. Então, esse método da Torá para mim, entre todos os outros métodos, com respeito e reverência e temor a tudo que a gente lê e estuda há muitos anos, quando eu olho para a Torá e vejo o poder dela, eu lembro da teologia sistemática do Warren Gruden, tipo assim, um comentário assim, de milhões de quilômetros, né? O cara falou, escreveu muita coisa, muito complexo, ele aprofundou em muita coisa, mas quando você olha para a Torá, você sente que é uma coisa socialmente pontual, praticável, sim, viva e espiritualmente. É uma trilha maravilhosa e muito viva. A pontualidade no mundo espiritual das nossas fases, né? Sim. Como que a nossa vida muda semestralmente. Agora a gente vai entrar na festa de Rosh Hashanah, que é o Ano Novo Judaico. Sim. Como que a nossa vida, de alguns anos para cá, um exemplo, minha filha Isabelle faz aniversário agora dia 20 de setembro. O nosso ano começa.
A gente marca os tempos da nossa vida Sim. a partir do aniversário da Isabel. Quando a Isabel faz aniversário, a gente já prepara o nosso espírito e já se organiza porque Deus vai mandar algo novo. Então a Torá pontualmente tem nos sustentado como alimento. E nos dá essa noção de agenda também, né? Nos organiza na agenda. E espiritualmente te mantém muito conectado, ligado o tempo todo. Sim, E te ajudando a passar as fases, né? sim. Eu acho muito, muito interessante isso. Eu acho interessante porque a dinâmica e a ideia de Deus, né, complementando o que você falou, ela não muda, né? Ela é a mesma. O que Deus ele pegou e ele fez com aquele povo que a gente estuda na Torá é o que ele está fazendo conosco, né? Então, essa ideia de construção é muito importante para a gente saber, porque para cada fase ou para cada momento demanda uma resposta nossa, né? Então, você ter a humildade e o discernimento de entender, né, em qual momento você está individualmente e também coletivamente para você responder, né, de forma propícia, né? Seja Êxodo, seja, né, Levítico, Números, onde na sua vida nós estamos, né, tanto como indivíduos como no que a gente está construindo, né, coletivamente, para saber responder de forma propícia, né? E no meu caso, algo que mudou radicalmente a minha percepção das escrituras foi uma segurança maior. Porque muitas vezes, na minha experiência com Deus, eu muito recebia direto da boca de homens, né? Da boca de entendimentos já talvez alterados, mas não a raiz, não o que saiu direto, né, da boca de Deus, do que o próprio Deus falou. É o melhor livro de teologia, né? Tipo assim... E, inclusive mais seguro. É exatamente isso. É a segurança de que o que foi falado, o que foi falado não foi alterado, né? Não foi adicionado nada, e é algo que ele próprio ordena, né? Nada acrescenta e nada retira, né? Para que aí as nações vão ver, aí eu vou ser revelado de forma plena. Então é aquilo cru, é aquilo neutro, é aquilo real, e nos traz segurança para até fundamentar algo que é de Deus, né? Algo que isso é realmente... Né, de Deus, quando você vê, não, tá no Antigo Testamento, os profetas viveram, Jesus falou disso, então você pode ter uma segurança maior, né, de que aquilo realmente é algo aplicável e é algo que Deus tem nos oferecer, né, e que isso me ajudou bastante. E uma coisa que o Ronaldo... Fundamentou a vida do Cristo, né, e para nós tem sido assim, poderosíssimo. E uma coisa que o Ronaldo falou, só para dar uma acrescentada, a gente sempre fala toda semana, né, quando a gente vai começar o estudo, é que a teologia sistemática e teologia sistêmica, né? Para mim, a questão sistemática, ninguém come farinha pura, ninguém toma azeite puro, ou ninguém pega farinha, joga na boca, pega o azeite, joga na boca, pega o leite, joga na boca, pega o fermento, joga na boca, pega o chocolate, joga na boca, balança a boca e é um bolo de chocolate. Não é. Né? Tipo assim, você vai pegar uma receita, você vai pegar o ovo, o leite, a farinha, o fermento, você vai bater tudo aquilo dentro de uma porção, cada um certinho, aquilo aí vai virar uma massa, aquela massa vai ser levada ao fogo, vai ser assada, e quando você vai comer uma porção, uma parte do todo, né? E isso é praticável. Então muitas vezes quando você sistematiza demais o pensamento, você fragmenta tanto ele que ele se torna impraticável, né? Mas a ideia do estudo da Torá é que ele seja aplicável, ela é viva, né? A Bíblia ela é viva, ela tem que ser aplicada na sua vida, no dia a dia, tem que ser prático, é uma ortopraxia que vai gerar uma ortodoxia, que vai trazer uma doxologia, que é a presença de Deus na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Isso aí que nós estamos trabalhando, Gil. A Torá, ela é sensacional, assim, eu acho que meu modo de estudar, eu não sei se eu posso falar assim, se eu inventei ele. Pode, claro que pode. Porque o meu método, ele é assim, é imersivo. Na verdade, todo mundo inventou pouco. O meu, ele é imersivo, porque eu faço isso, que o Kaká falou, eu escuto a Torá, gosto de escutar muito. Gosto. Eu tenho um aplicativo que é uma leitura gostosa, ela não é uma leitura maçante, Deus chata. de Moreira aqui. Não é ideias, e altas. É bem, a leitura ela é bem feita, né? Com as pontuações você consegue entender, interpretar bem. E o meu modelo é igual eu falei, é imersivo. Eu gosto de imaginar.
legal. Eu entro Também. dentro da história, assim, eu o pai do imagino o Pedro, é o pai do contexto, Pedro, né, velho? eu penso na história, eu penso no contexto social, como é que era a cultura, por que Deus estava falando, como que ele estava falando, para quem que ele estava falando, o que queria Sim, fazer. é muito legal. E aí eu entro na história, assim, eu gosto de viajar. E é Deus igual, falando, né? E é Deus falando. E é Deus falando. Eu falei assim, imagina Deus, aquele momento, aparecendo no meio de uma sarça, assim, eu falei assim, meu, o próprio Deus. Aí eu gosto de imaginar aquela pegando fogo, eu falei, meu, o que tá acontecendo aqui? Então, é um modelo muito imersivo, assim, eu gosto de entrar mesmo na história. E legal, igual a gente falou no início, que Jesus fala que ele não veio para revogar, mas ele veio para cumprir. Quando a gente fala da Torá ser prática, o que a gente estuda foi o que o povo viveu. Então, a Torá ela é viva porque eles viveram aquilo. Sim. A vivência, as experiências com Deus, todos os processos, as dificuldades, os erros, foram tudo erros. Então a Torá, por que eu falo que ela é fantástica? Porque eu comecei a aplicar muitas coisas, né? Eu vejo ela, às vezes ela vem de forma de aplicação pessoal, às vezes ela vem de forma de aplicação coletiva, às vezes você extrai dela uma leitura do tempo que você está vivendo como pessoa, como igreja, como indivíduo. Então, assim, eu sou fascinado. Cada estudo tem aí, acho que mais de 15 anos que a gente está estudando, e de diversas formas Deus vem falando de forma diferente a cada estudo. Então, Cada ano, né? cada ano, cada estudo, cada porção. Nunca li igual, bicho. E você Nunca li sempre igual, lê nunca. e você extrai algo novo. Quando vem em aplicação pessoal, assim, você fala assim, cara, meu Deus, tem que viver isso. Cada vez você encarnar essa palavra, eu acho que é o que Jesus falou assim, eu não vim para revogar, eu vim para cumprir. Encarnar. E como que ele cumpriu? Ele cumpriu vivendo, né? exato. Ele viveu, ele também se experimentou como homem, abandonando a natureza de Deus, Sim. e ali ele foi praticando. Então, assim, os ensinamentos da Torá, para mim hoje, assim, eu gosto muito. Mesmo assim, quando a gente vai participar de um grupo, às vezes a semana foi muito corrida, eu não consigo me dedicar, ao menos ouvir, eu vou, pelo menos assim, gente, eu não consegui aplicar muito, mas eu já escutei. Como se a semana não fosse completa, se você não estuda. O que Deus tá falando essa semana? Você fica ali, tipo assim, eu tenho que dar pelo menos uma escutadinha. Pelo menos ouvir. Senão, foi corrida a semana, mas eu tenho que dar uma escutadinha. Parece que eu fico fora Você desconecta, né? do news do céu, né? Tipo assim, as notícias, parece que elas vão orbitando em cima das porções, né? É muito forte. Deixa eu só falar uma coisa aqui também, complementando o que o Gil colocou. Eu queria aproveitar, porque o Ronaldo já citou o Gil também, antes da fala dos outros irmãos, para as pessoas que vão estar nos escutando, elas entenderem, por exemplo, assim, quando você escuta, né, a Torá, ou quando você lê a Torá, é muito comum, né? Eu vou falar um pouquinho sobre a Midrash agora, e vou falar do primeiro. A Midrash, ela é um método, né, é a hermenêutica judaica, é um método bem assim, completo de se estudar a Bíblia, né? Então, o primeiro nível da Torá é aquele nível, é o literal, né? Que eles chamam de pshat, né? Que é o literal. Normalmente eu estou ali escutando a Torá, né? E aí de repente vem aquele versículo que salta aos meus olhos, né? É literal, nós estamos ali no literal mesmo, assim, põe pra mim aí Lendo, no literal, chat. tá escrito. Lendo mesmo, né? Tipo assim, e aqui quem desenvolveu esse método fala assim que o pshat é o modo literal, que é como se você estivesse olhando para uma árvore. A primeira coisa, se uma árvore frutífera, a primeira coisa quando você olha para uma árvore, o que você vê? O fruto. Então assim, a coisa mais... aquele é um pé de manga. Aquele é um pé de goiaba, porque você vê a goiaba. Aquele é o quê? É um pé de jabuticaba. Então, tipo assim, é a interpretação simples, a familiarização com aquele texto, né? É aquilo que está mais óbvio na árvore. É indispensável para a vida do homem. A leitura do texto é significado literal do seu contexto, da história, da cultura, da biografia, geografia, terminologia, enfim. O ponto de partida para toda interpretação é saber o texto, o que o texto está nos dizendo. Então, assim, eu particularmente, a minha mente processa muito melhor escutando, né? Inclusive, eu busquei essa prática, quando eu comprei na primeira vez na Sociedade Bíblica uma coleção da Torá,
do Cid Moreira, né? Ele lê a Bíblia inteira, né? E é muito legal, que foi exatamente o que o Gil falou. Eu ficava no carro, dirigindo, e aí, com aqueles efeitos sonoros, parecia que, de repente, Tava na atmosfera, né? o vidro da frente do meu carro virava uma tela de cinema, velho. Eu ficava ali imaginando. E tem tchá, e Moisés abriu o mar, e aí tem os passarinhos, é muito legal. Eu gostava demais. Aí, enfim, então o literal é isso, entendeu? E quando você pega o primeiro, aí, por exemplo, só que é 4, 5 capítulos, então você não vai estudar sobre todos os capítulos. Normalmente você vai dar um foco naquele ponto que chamou mais, talvez é o que mais você está vivendo naquele momento. Na sua vida você está passando por uma situação, você está vivenciando algo, talvez o seu lugar espiritualmente, de repente aquele momento da vida de Moisés bateu em você, aquilo que ele falou com você naquela semana, e você falou assim, cara, eu vou dar um foco nisso aqui. E aí é o literal, né? Tem que... Que é o ponto literal, né? Eu queria perguntar pra vocês assim, se é assim que acontece com vocês também. A gente pode chamar esse literal, quando eu olho pro fruto, de segurança alimentar. Porque se eu não ler ou não ouvir, se eu não observar o texto citado pela porção semanal, não observar ele inteiro, às vezes você não vai descobrir. Você não vai achar, você não vai ter uma revelação, não vai ter uma passagem. Porque se você não lê, você está só seguindo sua vida, mas se você para e olha o texto inteiro, eu posso chamar de segurança alimentar, porque a partir de observar, a partir de ler, que você vai se fundamentar e se alimentar também para continuar os próximos passos da Torá, da Paraxá. O que você acha, Julião? Eu fui influenciado aí pelo Kaká de escutar, né? Eu influenciei muita gente, né? E eu fui influenciado no Cid Moreira também, né? Moisés e tal, aquela coisa toda. E os efeitos. Uma parte que eu gosto é quando vai falar os inimigos, a voz dos inimigos. É sempre aquela vozinha, né? Moisés, você não pode fazer isso! Moisés, suba no monte por nós! Tipo isso. É muito bom. E é muito legal, né? Que você vai escutando, igual o Kaká falou, geralmente aquilo que te salta aos olhos é um ensinamento que você precisa para aquele momento da sua vida, né? E aí muitas vezes bate com algo global que está acontecendo, algo regional, né? Algo assim da comunidade mesmo. E uma prática que eu tenho muita dificuldade de não fazer assim, é o quê? No momento que algo me saltou aos olhos, eu preciso de ir lá e consultar no original. O que aquela palavra quer dizer, né? Eu também. O que aquela palavra quer dizer? Sim. Porque, talvez assim, o nome de uma pessoa. São traduções, né? Então, assim, talvez aquela palavra ela tenha um significado mais amplo do que aquele que está ali. E isso traz um significado assim mais amplificado, né? Nessa parte aí, nessa primeira que o Kaká falou, né? Como é que é? Chato, que é o meu hebraico não é muito bom, né? né? Então, Júlio, você já puxou a próxima, né? Que seria o Hametz, né? O Hametz, né? Que seria, na visão da Midrash, é como se você já identificou aquela palavra, aí ele fala assim, é como se você estivesse olhando para uma árvore e a segunda coisa que você vai ver na árvore é o quê? Você viu o fruto, e agora você vai ver qual é a segunda coisa que você mais vê numa árvore? Folhas. As folhas. Né? Legal. Como é que fala? Não me provoca no hebraico também, não, que é meio difícil. Significa simplista, né? A palavra significa simplista. Então é simplista. E já o próximo uma leitura simplificada. Isso. E o próximo é sugestivo. Tá ali, mas você tem que fazer uma análise melhor, né? Pra entender aquilo ali, né? Então, e nesse momento, lê pra gente aí assim, os pontos aí, o Wesley. Ele mostra algo que para a sua utilização é necessário uma pesquisa, uma comparação, para através do conhecimento e a experiência poder ter a compreensão de que aquela folha faz bem para uma determinada necessidade.
O segundo ponto é a pesquisa do significado das figuras e ensinamentos contidas em cada uma das palavras do verso. Desce mais uma lâmina aí. Ah, não, pode voltar então. É exatamente. E não, volta não, é isso. E esse ponto, que é o Hamilton, ele vai falar que é a questão da contextualização. Né? Essa contextualização ela é fundamental, né? É fundamental, porque qual era o sentimento do profeta quando ele falou isso? Em qual momento da sua vida ele falou isso? Ele estava doente, ele estava com fome, ele estava no deserto, ele estava numa cama. Aonde ele estava, né? Observar também o contexto cultural, né? Porque o Ocidente e Oriente é muito diferente Exatamente. as práticas, né? Então, às vezes ele falou algo ali que está relacionado à cultura daquele lugar, mas que de certa forma traz um ensinamento também para a gente que está aqui, né? Que a gente é do Ocidente. Então é cultural, né? Também o contexto cultural, o contexto tribal, né? Do local que ele estava vivendo, deserto. Então tinha coisas que era aplicável para aquele momento, daquela determinada situação. Né? Uma hora era um deserto, outra hora era uma guerra. Tem muitas então vezes tem que extrair, né? Tem muitas vezes que a gente faz uma leitura, eu falo sempre, né? Por exemplo, eu pergunto assim, muitas aulas que eu vou dar, eu falo assim, aonde está escrito na Bíblia que Jesus mandou fazer discípulo? Né? Todo mundo sabe que está escrito. Né? Mas eu sempre faço a pergunta assim, aonde as pessoas estão perguntando, se eu estou perguntando se está escrito. Muitas pessoas, 99%, na primeira vez que eu faço essa pergunta, a pessoa pensa assim, tá. Não. Ele falou assim, Cacá está perguntando se está escrito? Eu fui repetindo, aonde? Por quê? Eu estou perguntando, aonde está escrito? Qual o momento, né? Qual o momento? Qual lugar? Contexto. Igual o contexto. Porque que está escrito, todo mundo sabe que está escrito. E muitas pessoas não param para pensar que foi a última coisa que Jesus falou na terra. Entendeu? Ele já tinha morrido, já tinha ressuscitado, e ele só mandou seus discípulos fazer discípulos depois de ter discipulado seus discípulos. Que ele falou, agora vá e ensine o que eu vos ensinei. Jesus não quer que as pessoas ensinem o que está na cabeça delas. Ele quer que as pessoas ensinem o que ele ensinou. Então o que acontece? E muitas pessoas não conseguem perceber que é o último texto do livro de Mateus. Entendeu? Tipo assim, e acabou. Entendeu? E Jesus foi embora e subiu, né? Depois de todo um processo, de né? todo o processo. Não, entendeu? E as pessoas querem fazer discípulo hoje, usa essa palavra, faça discípulo. Eu tenho que fazer discípulo. Mas forma precoce, sem entendimento. E muitas vezes, porque está escrito na Bíblia que eu tenho que fazer discípulo, mas em qual contexto? Entendeu? Tipo assim, é muito importante você parar e analisar aonde está escrito isso. Sem segurança e fora de contexto pode dar muito problema. A questão de contexto, eu tô muito sentido essa semana com a Paraxá. A Paraxá dessa semana vai falar quando entrardes, né? E que também me bater, tá muito forte pra mim esse quando entrardes, é Moisés assim. Cid Moreira falando, é Moisés, você não vai entrar na terra prometida, mas você vai dar instrução pro povo para quando eles entrarem, como eles irão proceder naquela terra, Moisés. Agora imagina Moisés recebendo de Deus olha o contexto, toda essa instrução, mostrando a terra, pensando na terra, como viver na terra, como se mover, sabendo que ele não ia entrar. Ronaldo, você falou exatamente na Torá o texto que é Mateus 28. O contexto desses dois momentos é o mesmo, é Moisés subindo e Jesus subindo. É ele dando as últimas instruções para quem está ficando e Jesus dando as últimas instruções para quem está ficando. O momento, por exemplo, é a mesma coisa de falar assim, ó, quando Jesus falou isso aqui, estava no verão. E quando Moisés falou isso aqui, estava no verão. É a mesma estação, eles estão na mesma estação. É a mesma estação quando Elias jogou a capa para Eliseu e subiu também. Ó, Elias subiu, Moisés subiu a montanha, Jesus subiu ao céu. É o mesmo momento, contextualmente falando, nós estamos fazendo aqui o quê? Uma drash, que é o terceiro ponto que nós vamos ler. Passa para mim, lê para a gente o que seria uma drash.
A draste seria, então, depois que você contextualizou, você sabe qual é o momento que o profeta está vivendo, agora vamos fazer uma correlação. Existem outros, por exemplo, você acabou, eu falei de Jesus, você falou Moisés, e eu acrescentei ainda um profeta que é Elias, né? Então a draste seria a correlação. Então depois que eu olhei para o fruto, eu vi as folhas, mesmo um pouco escondida, agora tendo que me aproximar um pouco mais, olhar o que é a terceira coisa que eu vou ver, os galhos, né? É os galhos que estão por trás daquelas folhas ali, que eu vou ver os galhos, né? Tipo assim, e lê pra gente o que seriam esses galhos. Aquilo que sustenta as folhas e os frutos, a seiva, traz a essência do texto, estrutura e essência. Procurando repetições de palavras, associação de verbos e as semelhanças. Vários significados de uma só palavra pode ampliar o sentido e essência do texto. E é nesse momento, e aí que é muito interessante, que nós, que quem faz uma midrash analisando, é a hora que vai fazer aquela haftará. Você tem a porção, que é a paraxá, e a haftará é as conclusões que você vai tirar usando outros textos. Então, por exemplo, é aí que você vai usar os outros livros que Jesus também lia, que era o quê? A Neviim, que é o livro dos profetas, e a Ketuvim, né? Que é os livros históricos, poéticos, enfim. É nesse momento que Jesus ele pegava, e ele, por exemplo, um exemplo desse momento, que Jesus, depois que ele foi batizado pelo Espírito, é um contexto. Ele foi levado ao deserto, né? É um contexto. Ele está no momento, mesmo momento que Moisés subiu lá ao Monte Sinai, né? É o mesmo momento, é diferente do momento que Jesus subiu ao céu. Então agora ele foi batizado no Espírito, é um momento. Ele foi levado ao deserto, é o mesmo momento. Agora ele ficou 40 dias de jejum e ele vai para Nazaré. E a Bíblia fala, como é do seu costume, lá em Lucas 4, ele vai à sinagoga ao sábado. Isso é sensacional, porque quando ele chega na sinagoga, normalmente o que está acontecendo? Está todo mundo de pé, o rabino fazendo a leitura, e interessante que, para entender ali, assim que Jesus ele não era indouto, né, no sentido de não conhecer profundamente as Sagradas Escrituras, no final da leitura da porção, né, sempre vem um outro rabino, né, um outro mestre, para fazer a leitura da conclusão, né? E naquele dia foi lido um texto da Torá, e Jesus, a Bíblia fala, foi dado a ele o livro dos profetas, e ele procurando, imagina, ele teve que procurar, ele teve que manusear aquele livro para achar o lugar onde estava escrito o texto que estaria dando um link ao quê? Ao texto que o rabino acabou de ler. Ele falou assim, e hoje se cumpre isso. E ele fala, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. E ele lê Isaías 61. Gente, mas não tinha lá Isaías. Deixa eu abrir aqui Isaías 61. É um rolo que foi dado a ele. Que tinha que procurar. Sem consoante de palavras, que ele teve que procurar. Imagina a habilidade, a capacidade que ele teve que ter ali. E de trazer, né, uma grande revelação naquele momento, a encarnação, que ele era o cumprimento da Torá, dos profetas, agora compondo o Novo Testamento. Uau. É sensacional, cara. É sensacional, é sensacional. E Jesus, ele é ali, né? A encarnação daquela palavra ali, e como ele está na sinagoga, no sábado, fazendo a leitura da porção e trazendo a conclusão, né? Moça, Ti, eu me apaixonei por isso. Aí, de repente, eu falei assim, cara, eu foi o que o Ronaldo falou, eu respeito demais os irmãos, as teologias e todas que existem, muito legal, eu acho isso legal. Mas espera aí, gente, eu vou estudar a Bíblia do jeito que Jesus estudou, porque, cara, ele é judeu, Deus, ele preparou esse povo para discipular as nações, para ensinar as nações, e é dessa forma que ele aprendeu, e é dessa forma que eu vou estudar. Então, há 15 anos, 16 anos, nós estamos aí, fazendo isso anualmente, e tá virando uma cultura, né? Tipo assim, pra gente, de tanto observar a ideia e cultivá-la, nós estamos produzindo essa cultura e tem feito muito bem pra gente, né, velho? Demais. No meu método de estudar, imaginando, na hora que ele leu isso, acho que teve um judeu com o patacão da cabeça. Pum! Meu Deus! Assim, meu Deus, a profecia tá aqui na nossa frente. Aqui, hoje se cumpre todas essas palavras que vêm sendo anunciadas há anos sobre o Messias, sobre aquele que ia salvar a humanidade. Ele falou, meu Deus do céu. Imagina Jesus, depois de voltar de um jejum pentecostal de 40 dias, trombar de testa com Satanás, ser tirado por demônio, por Satanás várias vezes,
depois que os corvos vinham alimentar ele, depois dele chegar na sinagoga no sabadão e falar: o que tá pegando? Pensa autoridade. Pensa autoridade, Pensa o nível que ele estava. Não, e ele bate de frente com os religiosos. A né? Bíblia assim, fala que as pessoas se maravilhavam com a graça que ele falava. Saía fogo da boca do cara. Urânio enriquecido estava dentro dele. Urânio enriquecido. Eu já tive uma informação sobre essa parte aí, que o livro já ficava aberto. Você já viu falar disso? É possível. O livro do profeta já ficava aberto e ele chegava para ler. Que pra mim é mais sinistra ainda, porque né? ele manuseou ele, né? Não, que ele já chegou, já estava aberto. Não, a Bíblia fala que ele procurou o lugar onde estava escrito. Achou? Pode pegar o texto. Não, a Bíblia fala que ele procurou o lugar onde estava, ele mexeu no livro. Então ele e aí teve pode que ser mais sinistro, porque se o livro ficava ali, ele teve que mexer ainda na tradição. Mas, ó, porque não hoje... é esse texto. Deixa eu só ler o versículo. Cara, é muito então... porque na tradição tinha um texto que já era referente, né? E aí ele falou, não é esse. Eu aí já acho que ele traz o texto certo, cara. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Então, peraí, mas só que o livro não existia, no meu ponto de vista, a gente pode até pesquisar, mas não existia o livro do profeta Isaías. Era o pergaminho. Existia Neviim, que era um livro de todos os profetas. Eu acho que foi dado a ele o livro dos profetas, Neviim, e ele achou aonde estava escrito Isaías, do meu ponto de vista. Mas tem um ponto interessante que recentemente eles acharam, né, os pergaminhos do Mar Morto. E tava lá numa caverna, os babuínos ele é um lugar onde que eles cuidavam das cabras, dos animais lá no deserto. E nessa caverna, os achados que eles descobriram eram cópias do livro do profeta Isaías. Então o livro... era possível que os copistas, os escribas, eles faziam cópia de livros. Boa contextualização, interessante. Acho que, tipo assim, é meio que o poder que a Torá tem de nos empurrar, né? Tipo assim, só dele procurar, tipo assim, acho que é o poder que a Torá tem de nós se desenvolver. É algo que, tipo assim, todo mundo tem que estudar. Assim, não sei, todo mundo falou aí, mas o meu caso, eu tenho que tirar um tempo pra ler. Tipo assim, isso me cobra, sabe? Me cobra, assim, eu tenho que tirar esse tempo aqui pra me estudar, pra me poder cooperar, né, no grupo. Então, tipo assim, a galerinha, tipo assim, nós vamos incentivando, né? Vai estudar, estuda, senão você fica perdido. Então, é meio que o poder que a Torá tem de nos empurrar. O Marco, tu tá falando uma coisa aqui que é muito interessante, que é uma coisa que aí eu pensei. Aí eu tentei pegar, mais ou menos. Porque, mesmo que seja Jesus e os próprios rabinos, né, que faziam a leitura, né, eu comecei a imaginar que esse método das porções, a Bíblia é um livro que nos incentiva o sacerdote de todos os santos. Então você vir para um grupo, né? Não sei se já passaram dentro de uma igreja, mas quantas vezes eu estava num estudo da Bíblia, eu queria dar uma contribuição e aquele professor, ele estava ali falando, e não tinha abertura para a gente poder dar uma contribuição, né? Muitas vezes. E aí eu comecei a perceber que o sacerdócio de todos os santos, o empoderamento, né, o aperfeiçoamento, muitas vezes estava indo no curso vou no curso de fulano de tal, escola de preparação, não sei o que das quantas, aperfeiçoando os santos, mas eu tenho uma visão mais daquela questão da ordinária, né, do dia a dia, e eu comecei a ver que a gente tinha que fazer isso semanalmente. E quando a gente fosse reunir, por exemplo, a Arthur acabou de falar assim, que as pessoas da comunidade, da nossa igreja, elas não viessem para um estudo da Bíblia semanalmente, para escutar o mestre falando, mas que elas não viessem de mãos vazias. Entendeu? Então, o que a gente faz aqui, né, para as pessoas que estão nos assistindo? A gente manda para as pessoas o texto toda semana. A Juju tá aqui com a gente na sala também, ela que faz bem bonitinho, né, o texto, manda pra gente, a gente contribui, manda para todo mundo. A pessoa, ela se sente da responsabilidade de estudar. E lá no nosso grupo, lá em BH, muitas vezes, o que acontece? A gente pergunta, né, Igor? A gente sempre fala assim, quem tem algo para contribuir primeiro? Antes da gente falar a nossa conclusão, a gente provoca todo mundo para saber se alguém se alguém estudou, aí uma pessoa, não, eu achei essa difícil, aí vai falando, e e eu vou anotando aqui no meu caderninho, eu vou, cara, isso aqui foi legal, e depois
a gente vai debatendo, a gente faz um pitarom ali com a galera ali, fazer um debate muito legal, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que isso também faz parte de Efésios 4, quando a Bíblia fala que Deus deu os pastores, mestres, profetas, evangelistas, para quê? Para aperfeiçoar os santos. E eu acho que a Torá e as porções semanais é uma escola de teologia permanentemente. A galera tá estudando Bíblia toda semana e não tá estudando só o Antigo Testamento, não é só o Pentateuco. O Pentateuco é a base para estudar os profetas, para estudar os livros históricos e principalmente para ter uma clareza maior do Novo Testamento, né? Tipo assim, você quer falar uma coisa? Pode falar. Não, eu ia falar que é interessante que essa metodologia, ela não ignora que o ser humano, ele tem a emoção, ele tem a mente, não é algo espiritual que vai, aparecer dentro de mim, né? Deus, a gente até falou nessa semana que Jesus, na minha opinião, ele é o melhor pedagogo que já passou na Terra, porque ele tinha ciência que o ser humano, ele aprende de forma ativa, né? E eu, por estar inserido no meio educacional, isso tem sido uma grande dificuldade e esforço, né? Dos professores, dos mestres, dos diretores, de inserir as metodologias ativas, né? E um dos métodos que eles estão usando é a sala de aula inversa, onde o conteúdo vem antes da aula, né? Justamente para ele já estar familiarizado com aquilo, porque... E é interessante porque, igual no Antigo Testamento, Deus fala, conversem entre si, conversa com seu filho enquanto andar, enquanto você estiver passeando, vai falando, porque aquilo deixa a informação... Meditar, porque a informação ela fica temporariamente na nossa memória, e o que vai fazer ela permanecer lá é a prática. Então, quando eu acesso aquele conteúdo antes, e aí eu tô vivendo meu dia a dia, e acontece isso nessa semana, e eu vou praticando, aquele conteúdo ele vai ficando dentro de mim, né? Diferente de eu, né, igual trazendo pro meio educacional de novo, você estudar para uma prova um dia antes, você faz a prova, mas no dia seguinte você não reteve, né? Não faz parte de você, né? Então, assim, como Deus, Jesus, ele tem a ciência disso e o tempo inteiro, né? Só lembrando que Torá não é lei, né? É ensino. É ensinamento, né? Tipo assim, é o livro dos ensinamentos. É literalmente um processo pedagógico mesmo, né? A Torá e ela é exatamente. Pedagógica, né? Você pega Êxodo, Deus te liberta do. Uhum. Você pega Levíticos, Deus te libertou para, né? Então Deus, ele te libertou, te deu um nome e depois ele te fala o que esse nome ele significa e por que ele te deu esse nome. Depois em Números ele vai te equipar, né? E em Deuteronômio ele já quer que você esteja reinando com ele. Uhum. Então ela é pedagógica, ela é progressiva no sentido de desenvolver o ser humano integralmente. E é de ensinamento, é muito importante, porque a galera sempre pensa no Antigo Testamento como livro da lei, da legalidade, da lei que mata, e muitas vezes a gente não consegue extrair essa riqueza, o princípio por trás, que ele é pedagógico, cara. Ele é pedagógico. Um outro ponto interessante pra gente pensar nisso é em João 7,38, Jesus ele fala assim: aquele que crê em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão os rios de água viva. Ou seja, que escrituras? O que Jesus está querendo dizer? Qual? O Novo Testamento, Apocalipse? Não tinha Apocalipse. Exato. Né? Tipo assim, não tinha as cartas de Paulo, não tinha Efésios, não tinha Gálatas, não tinha nenhum dos evangelhos que tu tinha. E qual escritura ele tá vendo? Ele tá falando da Torá, cara. Ele tá falando da Torá, isso aí é incrível, né? Exato. E muitos pensamentos são O tempo dispensacionalistas, né? Eles vão dispensar o Antigo Testamento. Vão dividir. Não, cara, eu não consigo entender dessa forma. No caminho de Emaús, ele fala pra galera, todos os profetas falaram de mim. É, exatamente. E o tempo inteiro, quando ele foi batizado, João Batista falou: misericórdia! Eu nem sou crente pra batizar o senhor. Tá maluco? Ele falou: mas você tem que me batizar para que se cumpra. O tempo inteiro. Se cumprindo. E ele fala também, até João Batista foi profetizado, porque a partir de João Batista já não é mais profecia, é cumprimento. Por isso que João Batista é o maior profeta, porque ele não é só um profeta, ele é cumprimento. Isaías 40. Então, tipo assim, é tudo muito amarradinho, muito legal. E quando você analisa, você emerge nas Sagradas Escrituras e faz essa hermenêutica, né? Essa midrash, você consegue perceber a riqueza, cara, a riqueza. E nós também, que estamos totalmente inseridos nas profecias, né? Nós estamos inseridos nessas profecias, né? Dos últimos dias.
que estão sobrevivendo sobre nós, as circunstâncias, a conjuntura que nós vivemos Os homens hoje. dos últimos dias, Será que a igreja com sua autoridade, né? A gente está dentro da continuidade da história, né? Então não tem como a gente vivenciar sem também ter essas referências. Não pode ser algo só uma entrega, assim, eu amo a Deus e Deus vai me salvar, vai me tirar daqui. Mas toda a base de toda a história, se você for pegar Deus trabalhando com a criação do homem, o pecado do homem, desde aquele momento, quando ele cobre o homem, já começa um processo pedagógico, de ensino, de restauração. Então, assim, a Torá, quando você pega ela, assim, um versículo, e você imerge, faz uma imersão, você estuda, você pesquisa, e você chega, você junta com os seus irmãos, aí você vai vendo, meu Deus, eu faço parte dessa história também. Exatamente. Eu também tenho que me posicionar, eu tenho que aprender com os erros, eu tenho que me posicionar de forma correta, porque quando Jesus, ele posiciona nesse momento e fala para João Batista, que era até interessante, né? Ele falou assim, o que você falou faz sentido mesmo. Faz sentido, porque eu vim, né? Tô aqui cumprindo o propósito de Deus, faria sentido eu te batizar, mas vamos fazer conforme é anunciado, do jeito que meu pai quer que seja feito. Na hora que ele faz isso, o que acontece? O céu se abre. Ô Gil, deixa eu só trazer um ponto aqui. Você falou da base. Vamos pro próximo. Então, a partir dessa base, a partir disso, nós chegamos no último andar da Midrash, que é o que todo crente, todo cristão gosta, que é a revelação, que é... Quer pegar só essa parte. Voltando naquela metade. E a galera quer ter revelação. Revelação que a galera quer ter gostosa. revelação sem fazer uma boa drash, sem fazer um bom remet, sem fazer um bom pichat. Tipo assim, agora, depois que a gente analisou literalmente, depois que a gente analisou o contexto, depois que a gente analisou, a gente fez as correlações, a gente olhou para a árvore, a gente viu os frutos, a gente viu as folhas, a gente entendeu os galhos, a gente perseguiu os galhos. Agora você vai ver o quê? A raiz. O que você não tá vendo, o que não Aí é o que tá escondido. Você tá entendendo? O que ninguém tá vendo. Aí é o Sold, é o momento que a gente chega no Sold, que é a revelação, que é o mais gostoso de tudo, né? Sim, sim. Eu quero pontuar antes da gente chegar nele que eu acho que é a nuvem, né? A nuvem da revelação. O lugar onde se sai do homem natural para o homem espiritual. O lugar onde eu saio da alma e o meu espírito conecta com o Espírito Santo de Deus. E dali vai subindo, é muita coisa. Mas, quando eu falo que a Bíblia... Quando a gente pensa que a Torá... Esse é o Julião, gente. Esse é o Julião, gente. Altamente aplicável... A própria história de João Batista, cara. Como João Batista nasceu, o pai e a mãe dele cumprindo escala no templo, na função de sacerdócio, o anjo aparecendo para Zacarias, pai de João Batista, o pai de Zacarias ficando mudo, e um pouco antes do neném nascer, ele volta a falar e desenrola o que o anjo disse para ele, deu nome para o menino, e se conclui. A sociedade conclui que João Batista era um chamado por Deus cabuloso. João Batista era um menino que Deus estava chamando para ser profeta. Pequenininho. Vamos imaginando os contextos de Maria, o anjo conversando com Maria. Maria, eis-me aqui. Isso aí. Inclusive, Maria, sua prima Isabel está grávida. Vai lá visitar ela. Imagina, Maria chega para visitar Isabel e João Batista fica cheio do Espírito Santo dentro da barriga da mãe dele. João Batista cresceu com essa ideia. Por quê? A Torá é um modelo social de vida. É prático, é diário. É no dia a dia. É diário. A grande revelação é essa que nos alimenta no dia a dia, né? Tipo assim, no dia a dia. Diferente do início das suas falas, que você falou assim,
Por muito tempo nós andamos sob revelação dos irmãos. Por muito tempo nós andamos por palavras de pregadores. A palavra de pregador na segunda pessoa, a partir da revelação dele, eu nem sei se ele leu literalmente, nem sei se ele está realmente com segurança alimentar ou propriedade para falar a quantidade de coisas que ele fala. Eu falo para vocês também, como pregador, a gente é viciado em pegar um versículo e lastrar e abrir janela na cabeça da gente, assim, como está acontecendo agora, tá? Isso é comum. Mas o método da Torá que te direciona para vários... A Midrash, né? A Midrash. A Midrash, que te direciona para vários textos, vários capítulos, te direciona para correlacionar, para olhar mais livros, te direciona para o Novo Testamento. Sobre isso você vai ter revelação e sobre isso você vai conseguir, nós vamos chegar nessa parte agora, capturar no céu uma revelação. Qual que era o problema das pessoas viverem, ou nós temos uma grande parte da igreja até hoje se alimentando de palavras de pregador, que é, em grande parte, autoajuda, que também é autoajuda, que também é várias coisas, tá? Mas o que a gente está falando hoje é do valor da Torá, sim? Que por muito tempo essas palavras de pregadores, para mim, se tornaram uma bola flutuante. O cara pega o microfone e começa a falar de coisas espirituais, tudo, sistemática, intelectual e de revelação muito alta e que por muitos anos eu não conseguia praticar 20% do que a galera falava. Que a gente tinha que ficar falando de método, né? Porque a mente só assimila, as pessoas só assimilam tantos por cento. As pessoas durante 20 minutos elas pegam muita coisa, mas as pessoas, passou 40 minutos, elas já não lembram. A gente ficava essas questões de método, de pedagógico, toda essa preocupação, porque era muito material, muita coisa que não é aplicável. Muita coisa que não se consegue aplicar. Às vezes o cara consegue. O cara da Assembleia de Deus que teve uma revelação de não usar bermuda, bom, pra ele foi ótimo, véio. Que linda. Deus falou com o cara, ele entendeu isso e foi pra cima. Não tem problema. É lindo, mas a que altura, a que nível ele estava de revelação? Que nem, eu acho que essa nem revelação sempre, aí nem estava tão alto, não, velho. Nem sempre. Eu tô falando que Ô, Ronaldo, os nossos irmãos da Assembleia de Deus discutem isso até hoje como santidade. Mas o que eu tô querendo falar é o seguinte, que a Torá é uma bola de futebol de salão que roda no chão e todo mundo consegue tocar ela. Diferente de uma bola flutuante. Imagina um balão cheio de hélio. Entendi. Que a igreja ficava inteira assim querendo pegar ele e não ficava com aquela culpa. Não, eu acho você que chegava na segunda-feira e falava, pô, olhava pra você e falava, Deus, tem misericórdia, não consigo. Mas eu não acho viver que, isso. Ronaldo, eu não acho que é a Torá. Eu acho que é como nós estamos entendendo um método de sacerdócio de todos os santos. Tipo assim, porque os rabinos também jogavam revelações altas com a Torá e o povo ficava tentando pegar essa bola alta aí também e não pegava. Eu acho que nós entendemos que a própria Torá e a própria Bíblia, ela é um livro horizontalizado, onde todos participam, é um jogo com bola no chão, entendeu? Tipo assim, eu penso que esse é o ponto. Eu acho que quando Deus ele vai lá em Números lá e ele distribui as tribos e ele mostra que o jogo é horizontal, Moisés ele distribui o espírito dele para todos, um cara que estava lá no meio do mato recebeu o espírito de Deus. Isso mostra que Deus ele quer tocar a bola para todo mundo. Então, tipo assim, só que a religião e muitas vezes o modelo de governo verticalizado, que é o modelo das nações de liderança, como Jesus falou, no meio dos governantes, os maiores mandam sobre os menores, mas no meu reino não é assim. O maior é o que mais serve de Jesus. Ele subverteu isso, mostrou que o importante é servir. Então, pegando as porções semanais, distribuindo para as pessoas, elas estudando, cada um fazendo a sua midrash, né? E podendo extrair uma revelação, fruto do seu relacionamento com Deus e com o outro, cara, isso é sensacional, né? Tipo assim,
Deixa eu só ler aqui um texto que eu li aqui no começo, dessa Torá linda que eu ganhei essa semana de aniversário. Fala o seguinte, olha só que legal. O mundo se apoia, é a Torá, né? Tipo assim, uma frase muito interessante, que eu não sei de quem que é essa frase. O mundo se apoia em 3 coisas. Isso aqui deve ser um rabino falando, né? O mundo se apoia em 3 coisas. O estudo da Torá, o serviço a Deus e os atos de bondade ao próximo. Então, tipo assim, cara, o estudo da Torá, o mundo se apoia nisso. O estudo da Torá, o serviço a Deus, né? Mas principalmente os atos de bondade pro próximo. Então, tipo assim, é um equilíbrio muito legal, né? Tipo assim, e talvez, e que revelação que você possa vir a ter que não impacta no outro, né? Tipo assim, essa revelação que é muito alta, que essa bola flutuante que você colocou aqui, que é inalcançável, que ninguém consegue tocar, né? Verticalizou ali num líder que, vamos falar a verdade, que a gente tá vendo hoje aí um falso moralismo violento, né? Atos pesados, difícil de carregar, coloca sobre os ombros das pessoas, falam que faz um monte de coisa, mas nem com o dedinho eles ajudam a carregar, na verdade são hipócritas, gostam dos primeiros lugares na sinagoga, gostam de ser chamados de mestres, dos cabulosos, mas na verdade nós estamos vendo que a carapuça tá servindo para muita gente aí, tá caindo na ficha de muita gente, muita gente tá entendendo que esses grandes líderes, eles não são deuses, eles são ídolos, eles são homens e que precisam ser vistos e enxergados como homens, né? E eu acho que essa forma horizontal que nós estamos fazendo aqui agora, de debater, de conversar, isso faz parte da natureza desse livro que nós estamos estudando, entendeu? Exatamente. É isso O que eu ia falar é que, completando o que você falou, é que é preciso distinguir se a pessoa que está trazendo conteúdo, ela está apontando para si mesma ou está apontando para Deus, né? Que é o que o Kaká falou. Existe algo hoje que é a imposição de algo, de uma revelação que ele teve, ou de um comportamento que tenta mudar a pessoa por fora, tenta mudar no comportamento da pessoa. E aquilo vai trazer o quê? Fardo, vai trazer frustração e vai trazer uma quebra de expectativa, né? Porque a gente não vai conseguir mudar o comportamento exterior da pessoa. Agora, diferente daquele que aponta para Deus, né? Que se apontando para Deus, Deus ele sabe em que construção, onde aquela pessoa está e qual revelação, qual que é o necessário para aquela, porque é algo progressivo. Então Deus sabe mais do que o cara aonde. Então acho que nesse sentido tem uma diferença do que é você apontar para Deus e tentar trazer um entendimento, ou de um comportamento, de forçar o comportamento. Tem a religião, ela quer forçar o comportamento. E Jesus mesmo, igual a gente vê em Mateus 15, ele mesmo quer nos alertar a isso. Ele fala cuidado, né, com o fermento, cuidado com esse ensino. E tá em Mateus 15, quando ele faz essa distinção, né, do que realmente é o que Deus falou e o que é o que o homem acrescentou o que Deus falou, né? Por isso que ele até chama, mas vocês estão transgredindo. Por que os seus discípulos, Jesus, estão transgredindo, né, a tradição dos líderes? Aí ele volta e fala assim, não, por que vocês estão transgredindo o mandamento de Deus, né? Tipo assim, e aí ele pede para olhar, né, se há uma distinção entre o que os homens estão falando e o que Deus falou. Se há uma distinção, já não é mais Deus e é o homem falando, né? Então acho que é uma advertência atual, né, para nós, né, não engolirmos qualquer coisa, né, e para também não deixar de falar isso, né, cuidado com o fermento dos fariseus, né. Jesus ele disse que Jesus aproximou a multidão e os discípulos e falou e explicou o que eles tinham entendido errado, né. Então, tirando o peso, e conclui falando justamente, né, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vou aliviar vocês, né? Pra sua alma, não é um cansaço físico, eu tô cansado, é um cansaço de fardos, de homens, né, tentando impor as suas revelações em vez de apontar para Deus, onde de forma horizontal a gente contribui e cria um ambiente para que todos possam ser transformados, né, e iluminados. Falando desse último momento, da porção, né, da porção não, da nossa introdução. A gente precisa avançar nessa revelação aqui. Agora nós vamos entrar pro Charamandaia. Porque falando desse momento, né, desse último momento que a gente chega, que é a revelação,
Eu tô tendo uma revelação aqui agora, vocês falando. Vai lá, Gil, vai lá, boa. Mas falando de revelação, acho que é um desejo, né, do homem ter uma revelação de Deus. É um desejo natural que ele colocou a eternidade dentro de nós, né? Então, o modelo relacional de Deus com o homem, né, de lá. Imagina Adão no Éden, né? Deus indo lá conversar, trazer, falar com ele. Então existe esse desejo. E o que a Torá nos traz? Ela nos traz que a gente pode alcançar revelações profundas, né? Por meio de um modelo de ensino que foi feito e foi dado pelo próprio Deus. E o legal, que quando a gente estuda nesse momento, é que essa revelação ela não é uma revelação pro Gil, porque quando a gente estuda junto, a revelação do Marco ela vem de encontro com o que eu tô vivendo, com o que a gente está compartilhando e vivendo, e eu acho que a gente, não sei se eu posso dizer assim, mas acho que o erro é a busca da revelação por revelação. Então a gente vai andar quem são a pessoa que tá com a palavra mais impactante. Não retém o manto não, Vaz. Ué, deixa. Então assim, porque não, deixa Deus te usar. Porque a busca natural do homem é para ter revelação de Deus. Poxa, eu quero saber o que Deus está pensando, o que ele quer dizer, o que ele quer falar. E o maior dom citado é para se buscar de profecia. E aí, o problema é quando eu busco isso por buscar, sem relacionar, sem fundamentar, sem estudar. E aí, isso pode ser um problema. Pode ser um problema de interpretação pessoal. Você pode achar e determinar que uma postura é a partir daquilo que você viu. Por isso essa coletividade do estudo da Torá, quando a gente faz, é sensacional. Eu gosto também, nos meus grupos, eu falo assim, olha, não viemos aqui para ouvir uma pessoa só. Então estude em casa, porque senão fica ali um monólogo. O cara falando o que ele estudou. E todo mundo assim, ó. O importante é que eu também quero aprender com o que você ouviu, e aí a gente vai extraindo e as revelações elas vão crescendo, ganhando tamanho, ganhando poder, né? E você pega aquilo para o seu dia a dia, para a sua vivência, quando vem algo que está de acordo com aquilo que você está estudando. Às vezes você estudou e você tá ali tímido na Torá, na hora de compartilhar, né? Você tá com aquele negócio no seu coração e de repente o irmão fala aquilo que você estudou, você fala assim, caramba, Deus falou comigo. Deus falou isso também. Eu senti isso no estudo. Cara, que legal, completa. E a gente vê que a gente faz parte de um corpo maior. Então, assim, eu acho que esse momento da revelação, Deus nos conduz aí através da Torá, através da forma. A gente pode alcançar isso de forma saudável, de forma precisa, de forma pontual. E ele deixou, né, essas instruções, que é o que a gente tenta seguir esses anos todos, né, estudando. A gente busca isso com muita dedicação. E é importante falar isso assim, que a gente já fez estudo da Torá de vários modelos, grupos grandes, grupos pequenos, com uma pessoa falando, com outra pessoa falando, na pandemia, online, virtual, áudio. Por quê? Porque a gente sabe que é importante isso. Esse momento da revelação aí, assim, quando eu fico muito feliz, falando assim, quando eu estudo e eu consigo chegar no momento que eu extraio uma revelação, eu falo assim, poxa, cara, que legal. Deus falou comigo, eu posso compartilhar com meus irmãos. Eu já fico doido pro dia do grupo. Aqui, ó, deixa eu só chamar aqui um ponto. Eu acho que o Marco Túlio quer falar uma coisa e a gente precisa... Nós já chegamos ao fim do nosso tempo e a gente precisa finalizar a mesa. Eu vou deixar o Marco, eu quero fazer só um fechamento aqui pra gente poder concluir. Mas fala aí, Marcão. Não só cooperar um pouco com o Gil, porque isso nos ensina a ouvir uns aos outros, sabe? Isso. Quando eu tenho uma revelação até de se movimentar em algo, eu procuro com os meus irmãos, porque é um treinamento que a Torá traz para a comunidade. Semanalmente. De estar ouvindo uns aos outros, de estar... Eu tive uma revelação, mas eu vou ouvir a revelação do Kaká, vou ouvir a revelação do Ronaldo para completar. E sempre completa, né? Isso é considerar os superiores uns aos outros. Exatamente. Né? Sempre. Se considerar. Eu só quero ler um versículo. Tá bom, vamos lá. Vamos para as finalizações, pessoal. Oportunidade. Pois a palavra de Deus é viva
e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Uau. E olha só, pessoal, nós estamos avançados no tempo, eu acho que foi muito rico, foi muito legal, a gente conseguiu fazer aqui. Então, deixando para a galera que está nos escutando, semanalmente, pessoal, vocês podem aguardar a partir da semana do dia 7 de setembro, do dia 8 de setembro, né? Terça-feira à noite. É isso mesmo? 7 de setembro é terça. É segunda. 7 de setembro é segunda, né? Não? É terça? Terça. Dia 9. Dia 9. Então, nessa semana, na outra então, que começa a primeira, né? A gente já vai estar semanalmente, começando em Gênesis até Deuteronômio, um ano inteiro. A gente está entrando no novo ano, né? No ano novo judaico, e na partir do dia 5 de setembro. E assim, vamos junto aí, vem junto com a gente, só refletir, só fazendo uma revisão bem rápida. Nós estudamos uma porção semanal, certo, pessoal? Correto. São 55 porções, uma por semana, vamos rodar o ano inteiro. Essas porções, elas são estudadas e dessas porções a gente faz uma midrash, que é o literal, contextual, correlacional e a revelação, e utilizamos os outros textos, que é para fazer a conclusão. Aí nós vamos analisar a Neviim, que é o livro dos profetas, a Ketuvim, os livros históricos, o Novo Testamento, né? E a gente vai utilizar toda a Bíblia, estudando a Bíblia semanalmente. Então a gente quer convidar você a estar com a gente e estar estudando também. Eu acho que a gente falou uma coisa que é muito importante, que pedagogicamente falando, a gente quer que os santos eles sejam desenvolvidos. O poder tem que ser descentralizado, informação. Então você pode ter uma revelação, mas a sua revelação tem que estar fundamentada na palavra, para que você não venha através de um texto, você possa ter um pretexto para criar uma heresia ou tirar uma conclusão que não está historicamente fundamentada em como Deus trabalha. Ou então não ser enganado por homens astutos e fraudulentos que facilmente engana quem não conhece também e não sabe como Deus trabalha, como Deus faz, como Deus ele realmente quer desenvolver cada um de nós. Então, pessoal, quero agradecer a todo mundo. Toda semana vão estar aqui fritando pitaron, né? Que o pau quebre mesmo, que a gente possa aqui com ferro se afiar aqui. Valeu demais. E galera, valeu. Deus abençoe a todos aí. Vamos firme aí. Obrigado, pessoal. Valeu. Valeu.